A cadeia respiratória é uma das partes, não é? É uma das etapas da respiração celular, porque a glicólise, que corresponde à quebra da glicose em duas moléculas de ácidos pirúvicos ou piruvatos, que é aquela molécula formada por três carbonos, ocorre no hialoplasma. Logo, cada ácido pirúvico ele vai sofrer descarboxilização, vai ser chamado de aldeído, e ao sofrer essa descarboxilização, ficando com dois carbonos, esse aldeído sofrerá a ativação pela coenzima A, sendo chamado de acetilcoenzima A. Cada acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, lá na matriz mitocondrial, lá dentro da mitocôndria, e reage com o ácido oxalacético, que tinha 4 carbonos e que formava o ácido cítrico. O que acontece daí então? O chamado ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração celular. Nesse ciclo de Krebs, nós vamos observar a formação de gás carbônico através das descarboxilizações, liberação de água, há também a formação do NADH2 e do FADH2, né? Lembrando que no ciclo de Krebs, cada ácido pirúvico forma 15 ATPs, como são dois ácidos pirúvicos, então são 30 ATPs. 8 na glicólise, então há um total de 38 ATPs. E na cadeia respiratória, então, acontece onde? Nas cristas mitocondriais. É aqui que nós vamos ver que esse hidrogênio que foi transportado pelas moléculas de NAD, pelas moléculas de FAD, eles vão entrar onde? Na formação de moléculas de água, e a gente vai ver também que as moléculas de ADP serão fosforiladas e passarão a formar as moléculas de ATP. É aqui que nós vamos observar que o NAD forma 3 ATPs, que o FAD forma 2 ATPs. Então, na cadeia respiratória, como vocês podem observar aqui, eu tenho o esqueminha da membrana, tá? Ó, moléculas de fosfato, moléculas de lipídios, e aqui estão as moléculas proteicas, os canais. Então, aqui seria o espaço, né, externo da membrana. Aqui lembrando que trata-se da membrana da mitocôndria, tá certo? Aqui seria a membrana interna da mitocôndria, e a membrana interna da mitocôndria, ela delimita a matriz mitocondrial. Então aqui esse espaço corresponde à matriz mitocondrial. Lembrando que no ciclo de Krebs, bem como na glicólise, foram formadas moléculas de NAD. E a molécula de FAD foi apenas no ciclo de Krebs. O que essa molécula de NAD e FAD faz? Como foi comentado, elas transportam os elétrons, são moléculas aceptoras de elétrons. Elas vão transportar os hidrogênios através daquelas reações na presença da enzima desidrogenase. Então, como vocês podem observar aqui, olha, nesse esquema, eu tenho a molécula de NADH2 liberando o hidrogênio. Ela libera o hidrogênio e os elétrons desse hidrogênio, por sua vez, também são liberados, tá? Olha, e essa molécula de NADH2 passa a ser a molécula de NAD. A mesma coisa acontece aqui nas cristas mitocondriais. A liberação do hidrogênio pela molécula de FAD. Ela também libera o hidrogênio, o FADH2, e passa a ser FAD, porque ela liberou o hidrogênio. E estes hidrogênios, como nós podemos observar aqui, olha, tanto a molécula de NADH2, de FADH2, que liberam esses hidrogênios, nós temos aqui grupo proteicos, né, que é a ubiquinona e as cadeias de citocromo. Essas moléculas, elas são transportadoras dos elétrons liberados
quando o NAD libera o hidrogênio, quando o FAD libera o hidrogênio. Então, essas moléculas é que vão transportar esses elétrons. Então, nós podemos observar nesta imagem aqui que eu tenho uma cadeia de citocromos, moléculas proteicas, que estão transportando os elétrons. Mas vocês podem observar também que, dependendo do local onde ela passa, aqui, essas moléculas transportadoras de elétron, a energia do elétron é usada para ativar os ATPs, ou seja, fosforilar. É quando a molécula de ADP passa para ATP. Então, quando nós observamos aqui que no início dessa cadeia respiratória que está acontecendo na crista mitocondrial, quando a molécula de NADH2 libera o hidrogênio e a molécula de FAD também libera o hidrogênio, os seus elétrons, sendo liberados, começam a saltitar, começam a passar por cadeias que transportam os elétrons. Citocromo B, citocromo C, citocromo A, citocromo A3. Lá no finalzinho dessa cadeia, nós vamos encontrar aqui, olha, meia molécula de oxigênio, tá? Meia molécula de oxigênio. Mas o NAD e o FAD liberam os hidrogênios. Olha aqui o hidrogênio, está aqui. Tanto o NAD quanto o FAD liberam os hidrogênios. E os elétrons são transportados pelos grupos prostéticos. São moléculas proteicas que transportam os elétrons. Quando o elétron, vejamos aqui, quando o NAD iniciou a liberação do hidrogênio, o NAD, o elétron foi liberado e ao passar pela cadeia de citocromo B para citocromo C, também a energia desse elétron foi utilizado para formar ATP. Então, formou um ATP aqui, a energia do elétron de B para 6 formou o segundo ATP, e a energia do elétron de A3 também formou mais um ATP. Quer dizer que quando esse NAD libera o hidrogênio, os elétrons do elétron formam 3 ATPs. E é aí que quando essas moléculas de ATP são formadas, esse elétron, ele vem aqui para meia molécula de oxigênio e ela reage com o hidrogênio que tinha sido liberado pelo NAD e vai formar uma molécula de água. Mas o NAD, ao liberar o hidrogênio que formou uma molécula de água, o elétron do hidrogênio, ele foi responsável em fosforilar, em liberar hidrogênios, que fez com que 3 moléculas de ADP passasse a 3 ATP. Por isso que cada molécula de NAD forma 1, 2, 3 ATPs. Porém, na cadeia respiratória, quando inicia pelo FAD, o FAD libera o hidrogênio. Vocês podem observar que a partir do FAD, então, olha, a partir do FAD, eu não tenho mais 3 ATPs, mas apenas 2 ATPs. Por isso que o FAD forma 2 ATPs. Mas formou água? Formou água. Onde que esses hidrogênios foram liberados? Onde que esses elétrons foram transportados pela ubiquinonas, pelas cadeias de citocromos? Na cadeia respiratória. Então, a cadeia respiratória, na verdade, a gente vai ver a formação de água e a formação dos ATPs, tá certo? Daqui então ficou provado que o NAD forma 3 ATPs, mas que o FAD forma apenas 2 ATPs, mas que tanto o NAD quanto o FAD liberam os hidrogênios. E aqui um esqueminha, né, uma lâmina que representa esquematicamente tudo o que nós falamos, que a molécula de glicose, ela sofre a glicólise e os ácidos pirúvicos
sendo transformados em aldeídos e acetil coenzima A, entram no ciclo de Krebs, onde vai ter a formação de NADs, de FADs também, e as descarboxilizações, e em seguida, aqui nas cristas mitocondriais, esta molécula de NAD ou a molécula de FAD liberam os hidrogênios, mas os elétrons são transportados por cadeias de citocromos e também pelas ubiquinonas, mas que o NAD forma 3 ATPs e o FAD forma 2. Então, na crista ou nas cristas mitocondriais, aqui está sendo representado, vocês podem observar que a molécula de ADP, ela tem energia liberada pelo elétron para se ligar aos fosfatos inorgânicos, onde o ADP passa a ser ATP. Então, o NAD forma 3 ATPs e o FAD forma 2, como nós vimos na lâmina anterior.